Débora Fernandes, tá? Organizadora de eventos sociais. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, vou pedir para você ativar o sininho que tem aqui no cantinho do nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, porque toda semana nós temos vídeos novos. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado pelos nossos seguidores do Instagram. Por quê, gente? É um vídeo que nós vamos explicar para vocês como que está sendo aí a retomada dos eventos na fase amarela, né? Bom, essa retomada de eventos, né, gente, é um momento que nós esperamos muito desde março, quando veio o decreto lá que tinha que tudo paralisar, né? A gente não podia mais executar nenhum tipo de evento, entramos numa quarentena, enfim. E aí agora, graças a Deus, os casos estão diminuindo, né? As coisas estão melhorando, né? Quando a gente olha aí pro passado, a gente percebe que as coisas de fato estão muito melhores, a gente já enxerga aí uma luz no fim do túnel. E eu fui no casamento do meu primo, né? Eu fiz um stories no dia 7 de setembro, perguntando para vocês, eu contei, né, que eu estava indo nesse casamento e perguntei se vocês queriam saber como tinha sido esse casamento, como que estavam sendo feitos esses protocolos, e eu tive, assim, um retorno, assim, muito positivo no Instagram, porque, gente, é impressionante, mas quando você olha na internet, você olha, assim, nos sites, né, de confiança, não tem tanta informação ainda falando sobre esse momento que nós estamos vivendo, quais são os protocolos de fato, e aí eu vou passar para vocês aqui como que estão sendo feitos os protocolos nesse momento, nessa fase amarela que nós estamos, e como que foi aplicado também no casamento do meu primo, tá? E aí eu vou deixar meu ponto de vista aqui no final para vocês também em relação a essa retomada de eventos. Então vamos lá. A primeira coisa, gente, todo o espaço ele tem um alvará de funcionamento. Esse alvará, ele tem o alvará também do Bombeiros. Esse alvará do Bombeiros, ele determina qual a quantidade de pessoas que o espaço ele acomoda, ele pode receber. Então, geralmente eles calculam pessoas de pé por metro quadrado, tudo. Então, geralmente essa capacidade, ela, às vezes a gente sempre fala assim, por exemplo, no espaço, esse espaço ele comporta 200 convidados sentados, confortável, porque a gente já está pensando que ali vai ter uma mesa do bolo, vai ter uma pista de dança, estruturas montadas, né? Esse cálculo do bombeiro, ele não calcula nada disso, tá? Ele calcula mesmo o metro quadrado do convidado. Então, qual a regra? De acordo com o laudo do bombeiro, nesse momento da fase amarela, 40% da quantidade do espaço de convidados. Então, por exemplo, se o espaço ele tem aí uma capacidade no alvará de 500 convidados, por exemplo, aí você calcula 40% em cima disso. Então, nessa primeira regra, por enquanto, está sendo com 40% de capacidade da lista de convidados. Então, vocês precisam ver se, de acordo com esse laudo do bombeiro, se vocês vão precisar mexer na lista de vocês de convidados ou não, tá? Aferição de temperaturas. Gente, no caso do casamento do meu primo, por exemplo, o espaço lá ele era bem grande, tá? Tanto que a lista de convidados dele, ele já estava ali dentro de uma média de 250 convidados, ele tinha me falado, ele não precisou mexer muito na lista dele. E em relação à falta de convidados, né, como a gente está envolvido com a área de organização, a gente percebeu que teve poucas faltas, assim, eu acho que se faltaram uma média de 50 pessoas foi muito, o pessoal estava animado para ir no casamento. Aí voltando na aferição de temperatura, quando a gente chegava com o carro, né, que o segurança ele fazia, ele recepcionava a gente, já para poder estacionar tudo certinho, ele já fazia a aferição de temperatura, já aferiu a temperatura do Wagner, que estava no volante, e aferiu a minha temperatura também. Do Wagner, se eu não me engano, acho que foi na testa, e o meu ele só pediu o braço, assim, vou até colocar uma fotinho para vocês, aferiu no braço mesmo a temperatura e já liberou pra gente entrar.
Assim que a gente entrou, já tinha, a primeira coisa que tinha já era um totem de álcool em gel. Esses totens, gente, eles precisam estar espalhados, tá? Então tem que ter totem de álcool em gel em vários lugares, ou se não tiver, tem que ter pontos de álcool em gel mesmo, para que o convidado ele encontre com facilidade algo para poder fazer a higienização das mãos. Durante a cerimônia, o uso de máscaras o tempo inteiro, não pode tirar, tá? Padrinhos de máscara também, só quem não utiliza máscara nesse momento, no caso, é o celebrante e os noivos. O restante, todo mundo de máscara, e os convidados também respeitam, e os padrinhos também respeitando o distanciamento entre um casal e o outro casal, tá bom? E os convidados também, não pode estar todo mundo sentado juntinho, então, ou menos pessoa por banco, ou um banco sim, um banco não, com convidados também, tá? Para não ficar aglomerado. Quando volta, gente, quando finalizou a cerimônia, que a gente se dirige para a recepção, que é o momento onde começa a ser servido, né? Toda a parte do buffet, as entradinhas e tudo mais, todos os funcionários, né, que estão trabalhando ali no dia do evento, todo mundo precisa estar usando as máscaras, tá? Também normal. E aí os convidados, a partir do momento que eles se sentaram na mesa, que eles começam a comer, a beber, eles podem tirar a máscara, tá? Então, nesse momento, tira a máscara somente para comer e beber. Levantou, precisa ir no banheiro, alguma coisa do tipo, coloca a máscara de novo. Nas mesas dos convidados, essas mesas elas precisam, geralmente hoje em dia as mesas elas são montadas com 10 ou com 8 convidados. Nesse caso a gente tem que montar com 6 ou com 4, precisa reduzir a quantidade de pessoas nas mesas e também manter o distanciamento entre as mesas de pelo menos 1,5 metro, então isso também precisa ser respeitado, tá bom? No momento de se servir na mesa, no ponto do buffet, ou precisa ser, ou o garçom, né, faz aquele serviço em inglês que ele vai servindo para os convidados, né, leva a comida até o convidado, ou pode ter o ponto do buffet, mas ele vai ser naquele estilo self-service de restaurante, tá sendo assim já, tá? Quando vocês vão até o ponto do buffet, coloca a máscara. E aí tem os pratos no ponto, então a mãozinha que você pega o prato não precisa, mas a mão que você vai se servir, que você tá pegando ali, por exemplo, sei lá, a espátula, enfim, a colher para se servir, o garfo, enfim, você tem que pôr uma luva plástica que é fornecida pelo buffet para poder se servir também, tá bom? Aí sentou na mesa novamente, retira a máscara e se serve normal. Um ponto que eu achei muito interessante, esse ponto na verdade ele já era utilizado, tá? Que é chamar os convidados por mesa para se servir. Mas de que forma que ele funcionava antes da pandemia? Às vezes o espaço ele era um espaço pequeno, né? Que não comportava filas grandes. E aí o que a gente fazia? Chamava por mesa para não ter aquela fila enorme, né? Às vezes, por exemplo, o buffet ele não montava. A gente sempre gosta que o buffet monte mais pontos de comida para poder facilitar e não ter fila. Mas às vezes o espaço ele não tinha como montar, então a gente chamava por mesas para poder não gerar também aglomeração de fila. Nesse casamento do meu primo também foi uma coisa que foi feita, eu achei muito interessante, que foi no momento do ponto do buffet, exemplo, se tinha 30 mesas, chamava a primeira mesa e a última mesa, então tipo a mesa 1 e a mesa 30, a mesa 2 e a mesa 29, a mesa 3 e a mesa 28, dos dois lados da festa, para que tipo não chamasse, por exemplo, todo mundo, dá tipo 1, 2, 3, 4, até chegar no 30, tipo as pessoas já estão com fome e tal, então eles fizeram bem divididos, eu achei muito legal. Então na medida que estava reduzindo a fila, já chamava mais 2 mesas, então isso não teve nenhum tipo de aglomeração, então eu achei que o espaço foi muito legal, porque seguiram todos os protocolos certinho, tá bom? Nesse momento também, gente, em relação a essa retomada de eventos, está proibido pista de dança, não pode ninguém de pé, né? Então assim, o que pode acontecer é, de repente, os noivos fazerem a dança deles, né, a dança do casal, e a noiva joga o buquê e pronto. Não pode pista de dança ainda nessa fase que nós estamos. Então, assim, até que eu falei que eu ia dar meu ponto de vista para vocês, o que eu acho, né, nesse casamento, por exemplo, do meu
primo foi um casamento evangélico, então para eles não tiveram problema nenhum, eles não sentiram nenhuma falta de pista de dança. Então, por exemplo, se vocês vão casar agora, estão pensando aí se vão adiar ou não, fazem questão da pista de dança, eu tenho que pensar direitinho o que é melhor para vocês nesse momento, porque não tá podendo pista de dança, né? Então muitos casais aí decidiram adiar porque faz questão, querem dançar, querem aproveitar. Então, se você vai casar por esse período e não faz questão de dançar, só quer casar mesmo, realizar o sonho, juntar as pessoas queridas, aí eu acredito que dê pra fazer assim. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido, tá? Nós estamos vivendo um momento onde a gente não sabe muito, né, como que vai ser a próxima fase, como que tá sendo, como que vai ser. A gente não sabe. A gente sabe, assim, na medida que o governo vai nos orientando, sites da prefeitura, e esses decretos eles estão sendo municipais, então de acordo com cada cidade, né, que está sendo liberado aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, esclarecido as dúvidas de vocês e continue aproveitando o nosso canal porque sempre tem muitas dicas legais. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus!